Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Quero parabenizar os diáconos que estiveram juntos hoje, para crescerem, evoluírem, que Deus abençoe, guarde-os. Aos futuros líderes de célula que estaremos juntos nessa semana, para multiplicação, e assim nós vamos avançando. Ao Jonathan, que está ali à frente dos homens lá no futebol. A gente está representando Emanuel, estamos na frente com a misericórdia do Senhor. Pode ser depois. Estamos na frente representando Emanuel. E assim a gente vai anunciando o nome do Senhor. Amém? Ore pela sua igreja. Deus ele nos entregou algo nessa quinta-feira. E o ministério a gente vai estar orando durante essa semana por isso. Depois que a gente definir o horário, eu vou comunicar. Quem quiser estar aqui, venha orar com a gente, porque a gente tem uma grande batalha, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Como eu sei que você ama a Bíblia, isso vai ser uma leitura muito tranquila para a gente, porque você ama ler a palavra do Senhor e de forma nenhuma ficaria incomodado com uma leitura um pouquinho mais extensiva. Poxa. Jesus, vocês são maravilhosos, gente. 1 Coríntios 15, versículo 36, diz assim: Tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. Você pode repetir? Não essa versão, essa é boa, gosto dela, mas não essa. É a King James aqui, a minha King James. Tem aí? Pode ser. Vamos repetir no 3? 2, 3. Maravilhoso. Vamos fazer mais uma vez? 2, 3. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão, mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e outra carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma, e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol, e outra glória da lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeada na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é o espiritual, mas o que é natural. E depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim, como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora, digo-vos isto, irmãos,
que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, seja revestido da imortalidade. E, quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A versão da NVI desse último versículo, ela torna um pouco mais clara o que a King James ela não deixou. No versículo 58 da NVI diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes no Senhor e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Mas vocês sabem? De verdade, não precisa me responder não. Vocês sabem que o trabalho no Senhor não é inútil? Seja sincero com você, em nome de Jesus. Você realmente sabe que trabalhar no Senhor não é inútil?
Porque deve ter alguma coisa errada. Como pastor de vocês, deve ter alguma coisa errada. Hoje não vai ser leve. Deve ter alguma coisa errada. Porque tem dias que você fala assim, hoje eu não estou afim de ir. Mas alguém que sabe que a obra no Senhor não é inútil, qual é a lógica disso? Se alguém falasse para você, ó, vai uma horinha, você vai ser milionário. Duvido alguém aqui negar essa horinha de trabalho. Duvido. Porque você pensaria, vale a pena? Uma horinha de trabalho? Para receber tanto? Não é inútil, vale. Estou aqui. Chegar às 4 horas da manhã, precisa chegar às 3 horas da manhã, vou estar lá. Mas se marca uma oração às 3 horas da manhã, duvido. Te conheço. Alguns, por muito amor a Cristo, viriam, mas pastor, 3 horas da manhã, não sei para que orar 3 horas da manhã. Mas alguém que conhece, por que eu fiz questão de ler de uma forma tão longa o texto? Porque tudo que Paulo está falando à igreja de Corinto, que é uma igreja rica, como nós somos, uma igreja com conhecimento, padrão cultural elevado, que pode às vezes passar por uma dificuldade financeira, mas não é miserável. Essa igreja de Corinto é uma igreja diferente, pensa diferente, tem recursos e busca coisas diferentes. É uma igreja num padrão cultural um pouco melhor. Não é melhor por isso, mas em questão cultural é melhor. Conheço vocês. E nós temos uma visão cultural diferente. Não nos coloca melhor que ninguém, mas nos dá condições de fazermos mais do que alguns, em algumas áreas. A igreja de Corinto que Paulo está conversando, e ele vai dizer sobre aquilo que eu falei para você, que a gente repetiu, se o que você semeia não é despertado, cadê o João? Coloca lá aquele texto lá, pode jogar e deixar ele lá. Te fiz trabalhar, hoje eu sei, estou fazendo. Coloca esse texto aí, de 1 Coríntios 15, o versículo 36. Se o que você semeia, o que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Se você lança, o que isso significa? Se você joga uma semente lá, está liberado, é só isso. Se você lança uma semente na terra, se essa semente permanecer da forma como ela foi lançada, se ela não morrer, para a existência que ela está naquele momento, não nasce uma planta. Nada germina daquilo ali. Se você já fez aquele trabalhinho de escola que coloca o feijão dentro de um... você percebe que ele muda. Não é a mesma coisa. Algo surge dele. Paulo está dizendo, se você, da forma que você está, não decidir morrer, da forma que você está, você não vai herdar a vida eterna. Gosta do que você é agora? Legal para você. É preciso morrer. Porque se você não morrer e nascer de novo, você não vai herdar a vida eterna. Nicodemos, se não me engano, ele diz, mas como eu posso nascer de novo? Voltaria eu para o ventre da minha mãe? E aí Jesus vai dizer, não, é necessário que você nasça da água. Num novo reino, numa nova dispensação, num período da graça, mas todos que nasceram da água. O primeiro contato é com João Batista, ele dizendo, ó, vós, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não é do jeito que você está. O nascimento nas águas é uma declaração. Você precisa morrer da forma como você está. A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você pensa, os lugares onde você vai, como você está nesse lugar, porque às vezes você pode estar num ambiente que talvez não seja culturalmente propício para a gente, mas você ser despertado para manifestar o reino de Deus naquele ambiente. Quando isso acontece, Jesus está na casa dos fariseus e começa a falar, se esse homem soubesse com quem que ele se relaciona, ele não estaria ali, mas ele lança uma palavra no ambiente que ele está. Só que você está no ambiente que você está e você não ter vida para lançar, aí tem um problema.
você está da forma como você está e você não morrer na essência que você é, tem um problema. Romanos 12, 2 vai dizer: renovai a vossa mente. O que isso significa? O que eu acho certo, e qualquer pessoa inteligente que já aprendeu algo, descobriu isso, que quanto mais você estuda, mais você descobre que você é burro. Porque alguém que não conhece, ele é um tolo. Que ele vai entrar em qualquer lugar e fala: se eu sei fazer. Alguém que conhece, já entra falando assim: eu preciso me preparar um pouquinho. Porque se eu não me preparar, talvez tenha uma pergunta aqui que eu não saiba responder. E você, olhando para o conteúdo, você sempre sabe que falta algo. Ninguém aqui consegue dominar tudo. Por isso que há especialistas em cada área. Por isso que Paulo ele vai dizer a respeito de que alguém que é da terra é diferente de alguém que está nas regiões celestiais. Que o sol ele tem uma glória, a lua tem outra glória. Ele está dizendo: cada um nasceu com um propósito, e se cumprir aquele propósito, há uma glória para aquele propósito. Paulo ele não está falando sobre a natureza, irmãos. Paulo ele está falando sobre nós e sobre Cristo. Quer dar a vida eterna, aprenda a viver no teu propósito. Um dos problemas que nós temos, e nós toda a igreja, é olhar para o irmão que não está fazendo algo. Ah, eu não vou chegar cedo não, porque fulano não chega cedo. Ah, eu não vou buscar a palavra não, porque fulano já prega. É sua responsabilidade chegar cedo, adorar e ler a palavra, irmão. A leitura bíblica não é uma questão opcional, gourmet. Eu vou ler a Bíblia quando eu quero. Você é cristão, você tem que ler a Bíblia. Isso não é opcional. Você é cristão, você tem que orar. A gente não gosta dessa palavra, não, você tem. Eu não tenho que nada, tem sim. Se você não trabalhar, você não paga as suas contas e você não come. Então você tem. Você sabe que você tem. Se o teu despertador, você tem que estar 7 horas na empresa, 6 horas na empresa. Se você não acordar na hora que ele desperta, você vai chegar atrasado. Você tem responsabilidade. Todo mundo aqui é adulto. Falei que não ia ser leve hoje. Nós temos responsabilidades. Porque quando o que eu faço não está alinhado com aquilo que Deus requer de mim, eu inevitavelmente sofrerei. E aí é uma loucura, né? Alguém que está pensando: eu vou aumentar os meus celeiros. E aí o Senhor diz: louco, o que tu tem preparado e para quem será? Ainda hoje pedirão a sua alma. Mas a lógica é: eu estou planejando daqui a 5 anos, eu vou fazer assim, vou aumentar a casa, eu vou mudar de emprego, vou comprar um carro, vou viajar, e o Senhor está falando: mas está preparado hoje para você dormir e não acordar? E alguém pedir a tua alma e você fala assim: ah, o Senhor já me guardou. Ou você está disperso como algum cristão que entra na igreja, adora, acabou o culto, que maravilha, o culto não acaba, irmãos. O culto começa no momento que você abre os olhos e encerra quando você dorme. Porque aí o Senhor guarda os seus. Mas despertou, o seu culto começou. A gente aprendeu isso na quinta-feira. Sobre uma ideia que os gregos colocaram e a gente leva na igreja, mas não é assim. Nós estamos aqui para vivermos em Cristo e recebermos de Cristo. Há algum problema em preparar o celeiro? Não. Quando a palavra diz isso, ele está dizendo: você tem a sua alma preparada, porque preparar celeiro, preparar a sua família, preparar o ambiente, o domingo, o sábado, viagem, a casa, o carro, não há nenhum problema, a gente sabe disso. A igreja de Corinto é rica. Mas a sua alma, ela precisa estar estabelecida em Cristo primeiro. Porque buscar qualquer outra coisa sem a sua alma estar estabelecida em Cristo é loucura. É loucura. Porque a gente vive no Rio de Janeiro, a gente sabe. Você pode sair, do nada alguém fala assim: compartilha. E você perdeu. Mas a sua alma, quem tira? Quem pode levar? Se não você mesmo, ignorando o que você tem que fazer, perder a vida eterna por causa disso. Quando Paulo ele vai falar com a igreja em Corinto, e ele diz: e quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou qualquer outro grão. Quando nós entregamos para Cristo
nós temos a capacidade de entregar talvez coisas imperfeitas. Aquele dia que a gente não queria, mas a gente fala, não, eu vou lá porque eu tenho que estar, porque eu amo Jesus. A gente sabe que a nossa vontade não era de estar. Mas o nosso culto racional nos leva a estarmos e entregarmos com alegria, sorriso no rosto. Está tudo bem? Estou cansado, mas tudo bem, Deus é bom. Não é hipocrisia, irmãos. É maturidade. Quantas vezes você já chegou na tua empresa não querendo estar lá e alguém pergunta, vamos trabalhar? Vamos. Porque você tem conta. O reino de Deus requer de nós maturidade. Jesus, quando ele fala a respeito do jejum, ele fala, quando jejuares, não fique com o semblante abatido. Esteja bem, perfumado, alinhado, para que quando alguém olhar para você, não sinta dó de você. O problema é que nós, como cristãos, hoje, nós nos fragilizamos. A gente, às vezes, gosta de que alguém fale assim, não, irmão, vamos orar aqui porque as coisas vão ficar boas. Existe ambiente que a gente precisa de discipulado, olhar e, às vezes, chorar. Falar assim, cara, eu não estou suportando, mas no resto, irmãos, a gente precisa ser mais maduros, termos fé. Às vezes você ser sincero e falar, não, hoje não está bem, é uma coisa. Mas você querer se sentir abraçado, afagado pelo outro, e ter uma síndrome interna de miserabilidade, de sempre alguém olhando para você com coitadismo. Tem até uma camisa bonita que a gente já viu por aí. Ó vida, ó céus, ó mar. A gente não deve levar isso, irmãos. Você é filho de um Deus todo-poderoso. Dono do ouro, da prata. Aquele que, quando a tristeza está perto dele, salta de alegria. Como você pode andar abatido? Como você pode andar sem perspectiva de vida? Um Deus que abre caminho para um povo passar no meio de um mar. Como é que você pode estar preocupado com uma porta fechada? Um Deus que faz um povo gritar e as muralhas caem. Como é que você pode estar preocupado com o desafio do amanhã? Um povo que não foi chamado para viver aqui, mas viver nas regiões celestiais com o Senhor, como é que você pode estar preocupado com a morte? Se você não foi chamado para estar aqui. Mas a gente se fragilizou de uma forma tão drástica que a gente esqueceu a nossa essência. E o problema de esquecermos a nossa essência é que nós abdicamos do que é nos devido por direito. Eu já falei, a Bíblia diz, um herdeiro enquanto criança nada difere de um escravo. Porque não tem maturidade para ter aquilo que ele possui. Você é dono de um Deus, você é filho de um Deus todo-poderoso. Dono de tudo. A questão é, tem se comportado como tal? Tem olhado para os desafios? E às vezes o desafio está na nossa frente, né? Você parar na frente do espelho e falar assim, acorda, desperta, está na hora de você ser melhor. Confia no Deus que está contigo. O salmista, quando ele vai dizer que quando ele estava se angustiando, a única coisa que ele ousou fazer é olhar para dentro da sua alma e dizer, ó alma, confia no teu Deus. Ele não reclamou da vida, ele não falou com terceiros, ele olhou para si e falou, confia! Porque não te falta nada, porque Deus está contigo, porque Deus te sustenta, confia! Às vezes nos falta olharmos para a gente e falar, você não foi chamado para ser como os outros. Você não foi chamado para viver a alegria do mundo. Você tem um chamado diferente. Acorda! Desperta! Desperta tu que dormes! Porque pode chegar a qualquer momento que você vai embora. E que maravilhoso dia será, em que nos encontraremos com o nosso Senhor. Tem gente que tem medo de morrer, viu? Eu conheço algum cristão, inclusive, passei uma situação que um certo mendigo entrou na igreja, uma irmã já antiga saiu correndo, porque ela teve medo. Não, uma época que entrava gente, explodia as coisas, ela tinha medo que alguém explodiria a igreja. Mas a gente, às vezes, quando alguém fala em morte, a gente fala, não fala disso não, para com isso.
Como se a gente tivesse medo da morte, irmão. Paulo ele vai dizer, eu não sei se eu peço para ir logo, para estar com Cristo, ou se eu fico um pouco mais por amor a vocês, mas eu não tenho medo da morte. A morte não é uma razão para a gente ter medo, irmãos. A não ser que você esteja em pecado. A não ser que você esteja preso nessa terra. Tem gente que fala assim, não quero ir agora não, porque eu tenho que viver coisas. Eu entendo, já passei por isso também, faz às vezes até um sentido. Mas isso não pode ser uma verdade interna para você. Ao ponto que você fala assim, não quero não, tem que ser algo, eu quero viver isso. Mas eu sei que eu vou estar com Cristo. Lá as ruas são de ouro. Lá não tem choro nem ranger de dentes. Lá há sempre alegria em Cristo. Então eu não vejo razão nenhuma para algo nesta vida ser melhor do que lá. A gente anda no asfalto, irmãos. Quebrado às vezes. A rua de ouro. Um som às vezes absurdo. Lá não vai ter essa confusão. A gente esqueceu de onde nós somos. Você não é daqui. Você não foi chamado para viver aqui. Por isso que Paulo ele termina dizendo, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Isso daqui para mim é uma loucura. Porque algo que é firme, a gente já tende a pensar que é inabalável. Mas não é. Essa coluna é firme. Mais umas 20 marretadas em cima dela e em um momento ela cai. A melhor estrutura que você pensar. Uma montanha. Se tiver alguém ali e falar assim, eu preciso cavar um buraco aqui para o metrô passar. Vai abrir o buraco. E aí a palavra diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, ou seja, são inabaláveis, mas permanecem para sempre. Aí aqui mexe comigo. Por quê? Se Paulo está falando, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, nós sabemos que na palavra do Senhor, a forma de sermos inabaláveis é confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Te falta confiar no Senhor. Sabe quando dá aquela angústia, vontade de chorar do nada? Eu falei assim, meu Deus, do que é isso? Vontade de abandonar tudo. Vontade de falar assim, não vou mais para a igreja não. Não tá fluindo, não está dando certo. Como se isso daqui fosse um investimento. Vou investir e as coisas vão fluir. Tem horas que você vai investir, não vão fluir. Tem horas que você vai estar bonitinho. Acorda, ora, jejua. Como dizia um antigo amigo, nem peca. E as coisas não vão dar certo. Porque não é da forma como a gente estrutura. Não é da forma como a gente pensa. Paulo estava com a vida bonitinha, poliglota, servindo ao Senhor, e o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco. Saulo, por que tu me persegues? Eu estava fazendo a tua vontade, Deus. Tem horas que a gente pensa que está tudo bonitinho, mas o nosso conhecimento não é o todo. Por isso que Romanos 12 vai dizer, renovai a vossa mente, porque talvez algo que para você é certo agora não é amanhã, porque te faltou um conhecimento. Para ser inabalável, você precisa confiar no Senhor. E para confiar no Senhor, você precisa ter intimidade com Ele, porque você não confia em alguém que você não tem intimidade. Então, se você não confia no Senhor, é porque te falta intimidade. Se te falta intimidade, é porque você não ora de verdade. É porque você não lê a Bíblia de verdade. Não é oração religiosa, não. A gente vamos orar aqui, Deus, Pai, Senhor inenarrável. Não é isso. Com a sua glória, o seu poder. Não é isso. Às vezes a gente até, né? Mas não é. O Espírito Santo, ele tem me batido nesses dias. Conheço o Senhor há muito tempo.
Mas todas as vezes que eu olho, eu falo assim, eu não te conheço tanto. E nesses dias o Espírito Santo ele tem tocado em mim. Porque qual é a voz? Qual é o timbre da voz do Senhor? Se alguém te chamar no portão, alguém que você tem intimidade, você sabe pelo timbre da pessoa. Fulano chegou. Se no meio de uma muvuca alguém fala assim, João, ele sabe quem chamou. Mas e o timbre do Senhor? Quando ele fala dentro do teu coração, você fica assim, Senhor, é você mesmo? Meu pai, eu faço isso ou não faço? Acho que é coisa da minha carne. Manda um sinal. Manda alguém falando comigo, eis que te digo. Te falta intimidade, irmãos. Falta intimidade pra gente. A gente está na correria, né? É célula, culto, GC, a gente vem em hora e tal, mas e intimidade? Porque em algum momento, isso acontece com todos. E quanto mais íntimo do Senhor você for, mais você vai estar propício a ser tentado no deserto. Jesus é batizado, o Espírito Santo fala assim, vamos dar uma voltinha no deserto. Tem alguém querendo te ver, ó. Quem é isso? Um Satanás. Mas foi o Espírito Santo que levou ele lá no deserto para ser tentado por Satanás. Aí a gente pensa, estou com o Senhor, vai tudo bem. Em algum momento, quero te avisar, nem te assustar, mas em algum momento, você vai ter algumas experiências. E essas experiências, às vezes, são perder algo. Deus fala assim, ó, teu filho único, né? Entrega ele para mim. Teu sonho de carreira, não é? Me dá. Você queria, né? Viajar aos Estados Unidos, vamos lá para a África. Dar uma voltinha no Jardim Gramados. Ou você fala assim, não, eu quero ser um advogado, um médico, um empresário de sucesso. Deus fala assim, larga tudo. Abandona e me segue. Nesses momentos, se você não tiver intimidade, você falha. Nesses momentos, se você não conhecer, você vai para outro caminho. Mas se você não conhecer, você não vai ser inabalável. Aí a palavra diz que o Satanás, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramindo, brangindo, gritando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. O que ele está dizendo? Eu não sou um leão, mas finjo que sou, buscando alguém que não esteja firme. Não é inabalável. As lutas, as dores, vai fazendo ele ficar para trás, mais distante, abandonando a adoração, abandonando a oração, abandonando a presença, abandonando a leitura, que a gente às vezes usa como remédio para dormir. E você fala assim, quero dormir, vou ler a Bíblia. Não é para isso. Você precisa conhecer o Senhor e ter intimidade. Eu, como seu pastor, por vezes eu não vou conseguir te ajudar, ainda que eu queira. Porque tem horas que Deus chama e fala assim, vamos cá, eu e você. E é só Ele e você. E se eu meter a mão, eu erro. Tem horas que o Senhor chama alguns para si. E se você não tiver intimidade para entrar na moeda com Ele, você vai falhar. A questão é que você pode ter muito sucesso na vida e perder a sua vida eterna. Você pode ter muita alegria, pensar que está indo bem, e no grande dia você não está com Ele. Quando Paulo está dizendo aos Coríntios sobre isso, ele está dizendo que nós precisamos compreender quem nós somos. Já entendeu quem você é? Existe um certo clichê dos antigos, é que você não foi chamado para ficar no banco. É uma verdade. Você não foi chamado para estar no banco. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dá dons à igreja conforme a necessidade do corpo, para que através daquilo que Ele colocou em nós, nós possamos nos servir. Tem algo em você que eu nunca terei. E é preciso que você se manifeste para que nós possamos crescer. Se você não tomar vergonha no seu rosto,
continuaremos necessitados de algo até que alguém com coragem, com compromisso com Cristo, assuma a sua posição, porque o corpo precisa ser tratado, e Deus colocou em você isso daí. Quantos Paulo existem na Bíblia? Um. Quantos Pedros existem na Bíblia? Um. Deus não chamou 2 Pedro, 2 Paulo. Cada um tem um propósito. Então a minha pergunta para você, não me responda em nome de Jesus, é quando você vai ter maturidade para ser o que você foi chamado para ser. Quando você vai ter maturidade para viver a verdade do Evangelho. Porque não é um compromisso comigo. O diácono Vitor, ele brinca com isso, mas é uma realidade. Você não foi chamado pelo pastor Rafael. Você foi chamado por Cristo. Quando você vai ter maturidade para responder a Cristo, eis-me aqui, usa-me a mim. Quando isso vai acontecer? Para você ter um comportamento decente na sua família, no seu trabalho, na vizinhança, no seu local de estudo. Para a tua palavra ser sim, sim e não, não. Pastor, eu vou acertar sempre? Não, tem horas que a gente erra. Mas até quando um cristão autêntico erra, ele fala, reconheço o meu erro. Que os irmãos me perdoem. E quem é maduro no Senhor, tem maturidade, não acusa o outro. Trata do outro. Abraça o outro. O problema é que a gente, às vezes, é um cristão, desculpa a palavra, safado. Que a gente quer errar 30 vezes no mesmo erro, quer ser abraçado 30 vezes no mesmo problema. Não dá, não tenho paciência para isso, não. Nem Paulo tinha, e eu não sou nem parecido com Paulo. Quando Marcos erra com Paulo, Paulo fala assim, vai embora. Porque você está me atrapalhando naquilo que eu tenho para fazer. A gente, às vezes, carrega gente que não precisa ser carregado. Porque a gente tem uma dificuldade e fala assim, não, a gente tem que... Abraçar não é acolher erro de alguém que não está compromissado com a verdade do Evangelho. Ou você toma vergonha no seu rosto e assume a sua postura de filho, ou algum dia o Senhor vai te cobrar. Isso não é palavra de peso do pastor, porque eu quero que você trabalhe, não. Desculpa a verdade, eu não estou nem aí. Como Josué bem disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você faça o que você quiser. Você não é criança. Você já sabe o que você tem que fazer. No dia que você falar, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Eu preguei a verdade do Evangelho e você ouvir assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, é você e Jesus, irmão. Em nome de Jesus, que não seja eu, que não seja você. Mas alguns ouvirão isso. Estava no culto todo domingo, quinta-feira, mas apartai-vos, porque eu não vos conheço. Falei para você ir para a direita, tu queria ir para a esquerda. Não te conheço. O que quer dizer essa palavra? A palavra do Senhor diz, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, ali também estarei. Isso significa o quê? Nós estamos aqui, já somos mais do que 2, 3. Deus está aqui? Não quer dizer por isso, não, irmão. Quando a palavra diz, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, ali também estarei. Ele está dizendo, onde estiver 2 ou 3 cumprindo aquilo que eu disse. Obedecendo o meu chamado, fazendo aquilo que eu mandei. Então, se você não está obedecendo, talvez Deus não esteja contigo. Mas eu estou na igreja, não significa nada. Se você não obedecer, não tem valia nenhuma. O que nos dá autoridade quando nós expulsamos, em nome de Jesus, sai. A gente não sabe disso, mas o que significa em nome de Jesus para os judeus? É como se você chamasse Jesus para o ambiente. Toda vez que você fala em nome de Jesus e você age sobre algo profético, é como se você falasse, Jesus está aqui. Mas como Jesus pode estar se você não estiver fazendo o que ele mandou você fazer? E aí no meio da confusão, em nome de Jesus, Jesus fala assim, eu não estava aí não. Em nome de Paulo, a quem ele... Conheça Paulo, mas você... Se não conhece esse trecho, procura no Google depois, é maravilhoso. Estar na igreja não significa que você vai ser transformado, nem significa que você está obedecendo, nem significa que você vai ser salvo. Porque tem muita gente dentro da igreja fazendo errado, pastor, obreiro, membro, muita gente. O que nos condiciona a alcançarmos a vida eterna é sermos obedientes.
E uma coisa que nos falta como cristãos hoje é obediência. A gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Pelo histórico, com certeza. Mas hoje é dia de ceia. Não dá para a gente continuar sendo do jeito que a gente está, irmãos. Eu canso de falar isso. A obra que o Senhor nos deu como igreja, a visão que Deus nos deu como igreja, ela dificilmente vai ser alcançada com cristãos que não têm maturidade. A gente está para viver uma multiplicação agora. Os líderes, anfitriões vão ter uma dificuldade muito grande, porque eles são desbravadores. E se eles e nós, como participantes do GC, não tivermos maturidade para fazermos o que temos que fazer, a gente não avança. Tu acha que Deus ele vai cobrar apenas de mim por aquilo que nós temos como missão de igreja? Vai não, irmão. Nós nascemos com um nome que diz Deus conosco. Já é uma responsabilidade absurda, porque se Deus está conosco, a gente vence. Nós nascemos com uma responsabilidade de sermos relevantes para o nosso entorno. Relevante em oração, relevante em serviço, relevante em apoio. Se você não entrou no site da sua igreja, acessa. Lá tem os projetos que nós temos. Projeto Tamar, para ajudar mulheres. Projeto Moisés, para ajudar as crianças. Uma escola daqui a 10 anos, que é não para servir a gente, mas para poder dar a oportunidade para alguém. Mas isso tudo é utopia se nós não tivermos responsabilidade com o Evangelho. Aí a gente vai passar 10 anos pensando, vamos fazer o quê, irmão, se a gente não consegue cuidar um dos outros? Vamos fazer o quê se vocês, e eu me incluo, no você eu me incluo, tá? É porque se eu falar a gente, você pensa que não é você e não absorve. Se você não tem coragem, não consegue vencer você mesmo para ler a Bíblia, tu acha mesmo que tu vai ter coragem ou ousadia para às vezes estar na igreja de segunda a segunda porque é um propósito que a gente precisa abraçar a comunidade? Se tu não consegue orar, tu acha mesmo que tu vai ter ousadia para sair numa noite de Natal, num dia de Natal, para entregar comida para alguém que está na rua e não tem condições? Tu não lê a Bíblia, irmão. Tu não ora. Você não é fiel nem com o Cristo que você diz amar. Jesus, eu te amo, e tu não ora, não adora, não faz nada. Conhece a leitura por aquilo que dizem. Que amor é esse? Porque a gente não gosta quando alguém fala que ama a gente e não ama. Tu acha mesmo que essa falsidade de dizer que tu ama, quando você não ama, está passando assim batido? Cada um foi chamado com um propósito. A glória do propósito do diácono Guinanço não é a minha. A glória do diácono Vitor não é a minha. A glória da diaconisa Érica não é a minha. A glória da missionária Michele não é minha. Do irmão Jonathan, João, diaconisa Luísa. Cada um foi chamado para algo. Se você não viver o seu propósito, algo está errado. Como é que eu vou achar aqui? Há uma glória do sol e outra glória da lua. E outra glória das estrelas, porque uma estrela difere da outra em glória. Daqui a 2 anos, o que difere entre nós? A gente gosta muito de somos iguais, não somos. Para de bobeira. Eu sou branco, alguém é preto, é magro. Nós não somos iguais. Cada um tem uma identidade. O que difere em você do outro que está do teu lado? Qual é a glória? Qual é o propósito? Qual é o teu chamado? Está vivendo isso? Ou se você olhar para daqui 6 meses atrás, entramos em julho agora, 6 meses atrás, está igualzinho? Se está igual, está errado. Está fazendo a mesma coisa no reino? Está errado. O nosso trabalho não é em vão no Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, meu irmão.
se você foi chamado para estar no GC, seja dedicado à obra do Senhor. Esteja no GC. Se você tem um culto na quinta-feira, nós temos 2 cultos. 2 cultos. Quinta-feira e domingo. Quem é antigo em igreja sabe, existe culto de segunda a segunda. E ai de você se você não tivesse. E ainda tinha escola bíblica dominical, nós não temos. Vá aproveitar o domingo, saia com a sua família. Isso também é culto, adoração ao Senhor. Mas não é possível que uma igreja que tem 2 cultos, você não consiga estar. Que tenha um encontro de comunhão, que o GC, que significa isso, grupo de comunhão, você não consiga estar. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Que dedicação é essa? Você não está fazendo para mim nem para o irmão que está do teu lado, irmão. Você faz para o seu Senhor. Se está faltando, pastor, trabalho, isso daí é uma outra questão. Está em casa e pode vir. Estou cansado. Quem não está, irmão? Quem aqui não está cansado? Acorda cedo, vai para a rua, às vezes suporta a gente, trabalha, resolve o problema. Quem não está cansado hoje em dia? 20 anos, a gente às vezes fala, estou cansado. Porque é uma outra correria. Então, estar cansado é basicamente o nosso natural. Irmã Érica, às vezes, sai de um trabalho, de um plantão para outro e está. Então, não há desculpa. Tinha a Débora, que já tem um tempo que não está aqui, mas vinha de Mauá para congregar aqui. A gente não consegue. Tem algo errado, irmão. Porque não dá para ser uma igreja legalzinha. A gente vai avançar em nome de Jesus. Isso não é opcional, é certo. A gente vai fazer. Botar o trainel, ar-condicionado, a igreja crescer, isso não é opcional. Eu tenho certeza que nós vamos viver isso. Certeza em Cristo. Só que isso não é ser cristão. Está na igreja bonitinha, ar-condicionado, crescendo, cheio de gente. Cadê a dedicação? De um irmão fala assim, preciso de ajuda, e você está. Vamos orar? Vou. Cadê a dedicação de precisa tocar, precisa orar, precisa ficar na porta, precisa pegar água, alguma coisa, limpar o banheiro, botar o papel ali. Não dá nem trabalho, botar o papel ali. Precisa disso? Dedicação. Mas é difícil exigir dedicação de alguém que não é firme e também não é inabalável, porque não tem intimidade. Como vosso pastor, eu oro e eu clamo para que você seja dedicado ao Senhor. Porque se você é inteligente, a palavra diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Tem dificuldade de ser dedicado? Leia esse texto todo dia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Imprime isso, coloca atrás de porta. Tatua isso talvez em você. Para você fixar que é preciso dedicação. 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 Dedicação é amar a Cristo e falar assim, se o Senhor for para a esquerda, eu vou. Se o Senhor for para a direita, eu vou. Porque para onde irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Dedicação é o que excede. Já viu alguém dedicado? Já viu alguém entregue, diligente? Perante reis será posto. Dedicação é diferente. É quando você nem precisa... Eu tenho isso internamente. Eu não sei se o outro vai errar. Quem não pode errar sou eu. Se eu falo que eu vou estar, eu vou estar. Não é opcional, nem precisa me perguntar. A menos que aconteça com imprevisto, eu vou te falar. Não vou chegar agora, vou chegar atrás. Mas falei que vou estar, eu vou estar. Dedicação e compromisso é isso. Eu não preciso ficar preocupado se será que fulano vai para o culto hoje? O culto não é para mim, não. Vamos passar um pouquinho do horário, tá? Espero que você não se preocupe com isso. Eu não preciso estar preocupado. Fulano vem? Não sei, irmão. Às vezes Suzana me pergunta, e fulano vai hoje? Não sei. E nem vou te perguntar sobre isso. O culto não é para mim. Eu não estou fazendo culto para a igreja estar cheia. Eu não estou preocupado se a gente está com o número cheio. O que adianta ter 100, 300 pessoas e ninguém compromissado com Cristo? O que adianta eu ter que ficar mandando mensagem? Eu vou ter que ficar mandando mensagem para você vir para o culto. Eu mando por hábito.
para você compartilhar. Mas eu não tenho que mandar mensagem para você ir para o culto. Eu não tenho que mandar mensagem para você ir na célula. Eu não tenho que mandar mensagem para você orar a Bíblia. Posso fazer isso? Vou fazer sempre que possível. Mas você precisa ter maturidade. Para ler, para cultuar, para celebrar o Senhor, para ter o seu momento de culto com a sua família. Culto não é aqui, culto é em casa. Tirar um momento, 5 minutos, vamos cantar uma musiquinha aqui? Canta desafinado, fora do ritmo mesmo. Não há nenhum problema. Mas vamos cantar, vamos orar junto aqui. Aí daqui a tanto tempo, talvez, em nome de Jesus, isso não aconteça. Estou com crise no casamento, nunca orou. Nunca teve um momento de adoração. Como é que não vai ter crise? Porque se o Senhor não está, como é que você não vai ter crise? Ah, mas estou passando por um vento financeiro. Nunca pediu direção ao Senhor para administrar o que tinha. Em algum momento, sempre pode acontecer, irmão. Faraó, dono de tudo, vai sonhar com mais 7 vacas magras? Que vai chegar. Se não tiver sabedoria, quando chegar o tempo da escassez, você não vai ter. Mas se você orou, teve tempo de discernimento, você vai passar melhor. Nós não fomos chamados para viver aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis e sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Grava isso. Estou falando 20 vezes no culto. Falei 30 vezes no início. Para você gravar isso. O culto começa com uma igreja viva, irmãos. Porque se eu estou cheio da presença do Senhor, vivo, vamos fazer, vamos servir, vamos. É natural que isso seja um padrão nosso. Então não é necessário que tenha alguém te motivando sempre. Acontece, mas sempre não. Porque nós precisamos viver isso. Alguém que é dedicado à obra do Senhor, alguém que ama o Senhor, alguém que está falando, eu vou me gastar na obra do Senhor. Alguém que está falando, eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso conhecer. Porque se alguém manifestar aqui, eu sou o primeiro a meter a mão e o demônio ir embora. Mas tem gente que tem medo. Se o demônio gritar aqui, mão para trás, às vezes corre. Porque falta intimidade, irmãos. A gente ri, mas o negócio é sério. E dá vontade, às vezes, de dar um tapa. Porque não é possível, irmãos. 3 anos de Emanuel, vamos comemorar agora. Uma igreja que não tem a seriedade do Evangelho. Eu amo isso, irmãos. Amo. Batalha espiritual. Amo. Porque é ali que você vê se Deus está contigo e se você está com Ele ou não. É ali que você vê se você está indo no caminho certo e Satanás está te levantando, ou ele está falando assim, meu amigo, hein? Vamos quase abrir uma sociedade junto. Está fazendo tudo que eu queria. Não é possível você não ter intimidade com o Senhor para falar, vamos orar, vamos mudar isso daqui. Vamos crescer, vamos evoluir. Estou doente, vamos orar. Missionário Michele contou isso há alguns dias agora. Estava com dor de cabeça, e falou assim, não, vou ficar em casa, não vou para o culto. E aqui Deus curou, isso era natural antigamente, irmãos. Lembro que quando eu era criança, estava no culto, fiquei com dor de cabeça, minha irmã, vamos voltar lá. Porque não é possível você entrar na igreja e sair com dor de cabeça. Vamos orar. Aí a gente está com um problema, a primeira coisa que a gente faz, toma um remédio. E aí a palavra do Senhor diz, se há alguém enfermo no meio de vocês, vão até um presbítero, para que ele imponha a mão sobre vocês. Mas falta coragem para você. Alguém fala assim, estou passando mal, e você fala assim, vamos orar aqui primeiro. Em nome de Jesus você vai ficar bom. Depois a gente toma um remédio, mas vamos orar primeiro. Não naturalize, você não foi chamado para isso. A ceia, ela representa uma mudança. A ceia, os discípulos entram na ceia e eles saem dali totalmente mudados. Talvez você não tenha percebido isso, mas é uma realidade. Entram os discípulos antes da ceia e depois da ceia. No meio da ceia tem João que está com a sua cabeça reclinada no peito de Cristo. No meio da ceia tem Jesus falando, um de vós há de me trair. E Pedro gritando para João, pergunta. Quem é? Que eu quero saber, curioso toda a vida. Parece até a gente às vezes. E no meio da ceia, Jesus olha para um discípulo e fala assim, vai lá e faça o que você tem que fazer, e Satanás entra. É totalmente diferente de como entra para como sai. Você vai participar da ceia agora, e talvez você tenha aprendido errado sobre a ceia. Se você já é batizado,
Pequei hoje, pastor. Em nome de Jesus, participa da ceia, irmão. Isso não é uma razão para você não participar. Não sou batizado. Espere o batismo, para que você participe do corpo e do sangue de Cristo. Isso significa o corpo e sangue de Cristo. Para você ter parte no corpo e sangue de Cristo, você precisa testemunhar nas águas sobre isso. Espera um pouquinho, eu sei da ansiedade também, que agora no segundo semestre a gente vai ter. Mas se você não tem pecado de forma iníqua, não é aquele pecado de longo prazo que já é seu amigo, já, que você andou fazendo, participe. A ceia é para nos lembrar que nós somos purificados por aquilo que Jesus fez. Não é por aquilo que nós fazemos. A ceia é para te lembrar que você foi redimido por Ele. Para você entrar na ceia e lembrar se você é um João que está íntimo de Jesus, ou se você é só um curioso entre os que são discípulos, ou se talvez você seja alguém como Judas. Já viu muita coisa acontecendo, mas ainda assim decidiu ignorar a Jesus. Quando a gente participar agora, entre de uma forma e saia desse culto diferente. Terça-feira nós temos GC. Quinta-feira nós não teremos culto, porque nós iremos ter o nosso culto na sexta-feira. Será sexta, sábado e domingo. Quinta-feira nós não teremos culto. Tem uma semana diferente. Seja dedicado ao Senhor. Na sua família seja diferente. No seu trabalho, na sua vizinhança, seja diferente. Você entra na ceia de uma forma, não saia da mesma forma. Tem uma postura diferente como cristão. Talvez você esteja